Meus amados, a paz do Senhor. Nosso texto de hoje é Salmos capítulo 101, versículo 6, ou Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que é interessante nesse texto que nós lemos é que nós estamos diante de uma afirmação bastante especial, porque um Deus de perfeição tão absolutas, um Deus que conhece de forma tão minuciosa o coração humano, aquele que sabe toda a maldade, toda a impureza que está dentro do ser humano, não apenas aquilo que é externado em suas ações, mas aquilo que são motivações, sentimentos e coisas que se processam no interior do ser humano, que Deus conhece tão minuciosamente, sem que seja necessário que Deus faça qualquer tipo de projeção irreal ao nosso respeito ou idealizações que não seja de acordo com a verdade. E este Deus que conhece o ser humano tão bem e sabe o que se passa no interior do ser humano, não tem uma visão pessimista a respeito da humanidade, de forma que ele trate as coisas de forma generalizada, como alguns seres humanos, em seu pessimismo, olha para a humanidade e vê a humanidade como se ela estivesse profundamente num estado de total depravação generalizada, sem que houvesse pessoas piedosas e dedicadas. O texto diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Em meio à situação decadente, em meio à situação muitas vezes tão depravada da humanidade, os olhos de Deus percorrem a terra na busca daqueles que conseguem, no meio da sua geração, viver uma vida na contramão dos valores do mundo. É Deus, aquele que conhece de forma tão profunda, encontrando no meio desse lixo que vive a humanidade mergulhada no pecado, flores tão preciosas que florescem em meio a toda essa putrefação moral. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Se Deus se ocupa em procurar entre os homens, é porque Ele sabe que pode encontrar, é porque Ele sabe que pode achar. E este Deus de perfeição tão absoluta consegue procurar o melhor nos seres humanos. Ele consegue se concentrar naquilo que é o melhor no meio da humanidade. Quantos de nós precisamos aprender com Deus? Quantos de nós estamos sempre focados naquilo que é negativo, naquilo que é pessimista? E este Deus, em meio a toda a situação, Ele está sempre procurando algo de positivo. Nos dias de Noé, nós vemos o Senhor entristecido, profundamente entristecido pela atitude de uma humanidade depravada, numa depravação moral generalizada. E a palavra diz que Ele achou Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Isso é porque Deus percorreu a terra e encontrou em Noé, em sua geração, um homem justo, íntegro, um homem que andava com Deus. Noé não era justo apenas pelo fato de ter padrões morais para seguir. Muito pelo contrário, os padrões de moralidade daqueles dias eram baixíssimos. Mas ele tinha Deus como padrão para a vida dele. Por isso escolheu viver por princípios que são elevados, baseados na sua relação com Deus. E Deus achou Noé no meio de uma geração corrompida. E por causa de que Deus achou este homem, a humanidade foi preservada através de sua geração.
Deus achou Abraão no meio da terra dos caldeus, numa terra de idolatria, numa terra em que havia tantos deuses, e este homem se volta para o Deus invisível e começa um relacionamento com este Deus. E à medida que vai crescendo, ele vai construindo uma amizade tão profunda com Deus. Deus o achou. Nos dias de Saul, diz as Escrituras que Deus achou a Davi, um homem segundo o seu coração, para executar toda a sua vontade. Deus está sempre procurando homens. Nos dias do profeta Ezequiel, quando a nação de Israel vivia em uma depravação moral, em uma decadência espiritual, o Senhor diz através do profeta: procurei entre eles um homem que pudesse colocar na brecha por esta nação. Deus está sempre à procura. Que nestes dias Deus ache em nós, Deus encontre em nós alguém que corresponda àquilo que Ele deseja. Jesus diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Deus, que é tão grandioso, que sustenta todo o universo e que tem a atividade de manutenção de todas as coisas, é provedor de todas as coisas, coloca os seus olhos sobre a Terra, este planeta onde vivemos, e procura encontrar aqui aqueles que serão a alegria do seu coração. Quando Deus, diante da presença de Satanás em uma reunião celestial, coloca como assunto principal ali daquela reunião um homem, isso significa que Deus dá uma importância quando encontra alguém que corresponde ao seu coração. Deus chegou diante de Satanás: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? O escritor do livro de Jó, quando vai falar a respeito de Jó, começa falando a respeito do seu caráter, depois de suas riquezas, suas propriedades, seus bens, família. Mas quando Deus vai falar lá no céu a respeito de Jó, Deus apenas cita aquilo que ele é e não aquilo que ele tem. Deus diz para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desvia do mal. O texto nos diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aquele que anda em caminho reto me servirá. Antes de sermos úteis para Deus e antes de sermos alguém usados por Deus para servi-lo, o que Deus quer em primeiro lugar é construir um relacionamento profundo conosco. Diz: o que anda em caminho reto me servirá. Mas antes disso, diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Antes de servirmos, Deus quer que estejamos com Ele. Essa é a grande verdade. Relacionamento com Deus precede serviço para Deus. Deus não nos trata como mão de obra. Deus não nos vê apenas como pessoas úteis para os seus propósitos. A relação com Deus não é uma relação de serviço apenas, de utilidade. Não é apenas funcional. É uma relação afetuosa. É uma relação de afetos. É uma relação de intimidades. Por isso que o texto diz que o Senhor procura os fiéis da terra para primeiro estar com Ele. Primeiro estar com Ele. E quem anda em caminho reto também o servirá. Sem que estejamos com Deus, servir a Deus é impossível. Servir a Deus é um fardo insuportável, porque a obra de Deus não se faz sozinha. Somos cooperadores de Deus. Por isso a necessidade de nós estarmos com Deus. Esse texto é maravilhoso, porque ele está nessa ordem. O Senhor que olha para a terra, procurando os fiéis, procura-os para que esteja com Ele em primeiro lugar. Marcos, quando fala a respeito da chamada de Jesus para os apóstolos, diz que ao descer do monte, Ele escolheu para si aqueles que Ele quis e vieram a Ele. E Ele escolheu 12 para que estivesse com Ele e depois os enviasse a pregar. Você percebe que o relacionamento precede o serviço para Deus.
Jesus escolhe homens para estar com ele e depois os enviar a pregar. Sem estar com Deus, fazer a obra de Deus é uma tarefa impossível. Impossível. O relacionamento com Deus precede serviço para Deus. Por isso que o texto aqui se foca nisso. Ele procura os fiéis para que primeiro desenvolvam relacionamento, aproximação e serviço para Deus. Moisés, antes de começar qualquer serviço para Deus, Deus se encontrou com ele, falou com ele, fez ele viver uma experiência maravilhosa, fez ele despertar no seu coração o desejo de se aproximar de Deus. A palavra diz que quando ele viu a sarça, ele diz: me virarei para lá e verei aquela maravilha. Quando ele se vira, Deus fala com ele no meio daquele fogo. E ali Moisés tem o seu coração despertado para construir relacionamento com Deus e não apenas se tornar um servo de Deus. Deus o chamava de servo tantas vezes. Moisés, meu servo, mas também o chamou de amigo. Porque como servo, Moisés serviu como poucos, esforçado, dedicado, 40 anos servindo a Deus nas condições mais difíceis, porque serviu a Deus no deserto, conduzindo uma numerosa nação de pessoas ingratas e incompreensíveis. E ele serviu a Deus nas piores condições, mas foi servo. Mas o que dava a Moisés a capacidade de servir? É porque Moisés, antes de começar qualquer serviço, esteve com Deus. E durante toda a sua vida de serviço, Moisés permaneceu diante de Deus. Quantas vezes se colocou diante do Senhor em intenso momento de oração. E às vezes começava um momento de oração pleiteando uma causa diante de Deus, quando de repente ele era tomado pelo sentimento de que melhor do que poder estar ali pedindo alguma coisa, era apenas o fato de estar ali com Deus, que era muito mais importante do que qualquer coisa. Ele começou uma intercessão pelos filhos de Israel, pedindo para que Deus não os abandonasse, não os deixasse só. Deus, não nos deixe só, vá conosco. Deus ouve Moisés. Mas de repente aquela oração se transforma em um momento de intensa intimidade, que ele já não está mais nem preocupado com aquela petição inicial da oração, e ele começa a pedir por coisas elevadas. Me mostra a tua glória, mostra-me a tua face para que eu te conheça, para que eu conheça os teus caminhos. E Deus diz: eu tenho um lugar para ti aqui, junto a mim, na fenda da rocha te porás, e eu farei minha bondade passar diante de ti. No dia em que Moisés estava com Deus, falando a respeito da presença de Deus na vida do povo, Deus lhe fez uma promessa: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Se tentarmos fazer a obra de Deus sem construirmos intimidade com Deus, nós seremos tomados pelo sentimento de esgotamento, de decepção, de frustração. É insuportável fazer a obra de Deus sem estar com Deus. A intimidade com Deus precede serviço para Deus. Isso é algo claro nas Escrituras. A gente precisa entender que Jesus nos ensinou isso quando escolheu os apóstolos e disse para que estivesse com ele e depois os enviasse a pregar. Quando os apóstolos começaram a pregar a palavra em Atos, as autoridades se admiraram e depois se informaram e descobriram um fato que era determinante para que eles tivessem tanto vigor, tanto fervor, tanta determinação, tanta convicção em pregar. E o texto de Atos diz: eles então se informaram que eles estiveram com Jesus. É quando nós estamos com Jesus que somos capazes de continuar realizando a obra de Deus sem nos esgotarmos, sem ficarmos ressentidos, sem sentirmos exauridos em nossas forças. Porque assim como ele prometeu a Moisés, isso é o que nos garante, de fato, ter as nossas forças sempre renovadas. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso.
Os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Deus quer construir relacionamento com cada um de nós. O chamado de Deus primeiro é para estarmos com Ele, e só depois que Ele quer tornar a nossa vida útil. Estar com Deus é necessário. Estar com Deus é necessário. E Ele diz: o que anda em caminho reto me servirá. Observe que esse texto, essa frase nos diz muito sobre como é que Deus procura um homem para servi-lo. Hoje, na terra, entre os homens se ressalta muitas vezes a capacidade que os homens têm, seus talentos, suas habilidades, quer seja em qualquer área, profissional, artística. As pessoas muitas vezes estão focadas apenas nas habilidades, focadas apenas nos talentos, na capacidade que as pessoas têm. Quando Deus procura um homem, em primeiro lugar, o que Ele considera não é as habilidades que este homem tem, mas, acima de tudo, a sua integridade. O que Deus ressalta aqui é a conduta, é a reputação deste homem. Sempre quando as Escrituras falam daqueles que são chamados por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que sempre Deus leva em consideração é o caráter, a integridade. Por isso que o texto diz: aquele que anda em caminho reto, este me servirá. Quantas pessoas não são tremendamente talentosas, têm uma capacidade linda, mas são pessoas de mau caráter, são pessoas de comportamentos insuportáveis, e elas estragam o seu talento pela falta de caráter. Elas anulam a capacidade que têm por falta de caráter. Porque você suporta uma pessoa talentosa quando você tem apenas um conhecimento superficial de quem ela é. Você pode até ficar impressionado com o que ela sabe, com o que ela pode fazer, impressionado com seus talentos, suas habilidades. Mas quando você conhece a pessoa naquilo que ela é, se ela for uma pessoa de má índole, se ela for uma pessoa mau caráter, você vê que essa capacidade, esse talento, ele é profundamente anulado e prejudicado, especialmente na obra de Deus. Logicamente que nesse mundo secular as coisas não funcionam dentro dos mesmos critérios. Por isso que a gente vê tanta gente talentosa sendo aplaudida, que são pessoas moralmente depravadas, são pessoas de uma moral totalmente corrompida. As pessoas estão aplaudindo porque o que vale é o talento que ela tem, o que vale é as habilidades, o que ela faz na profissão dela, o que ela faz no esporte dela é o que vale. O que ela faz na vida não importa para Deus. Não funciona assim. Na obra de Deus, no reino de Deus, não funciona assim. Não importa quanto talento você tenha na pregação, no louvor ou em outras áreas de serviço, para Deus o que importa é se você anda em caminho reto, sua integridade, seu caráter, acima de qualquer outra coisa. Porque aos olhos de Deus, em primeiro lugar, o que Deus destaca no homem é exatamente isso. Talentos e habilidades, isso podem ser adquiridos, isso pode até ser aprendido, mas caráter precisa ser trabalhado profundamente, porque tem a ver com aquilo que sou e não com aquilo que sei ou com aquilo que tenho, mas tem a ver com a minha essência. Então Deus aqui nos mostra que para servirmos a Ele, em primeiro lugar, o que Ele destaca não é as minhas habilidades, é o meu caráter. Quantas pessoas pregam tão bem, mas são pessoas difíceis de se relacionar, são pessoas complicadas, mas são talentosas, mas são complicadas. Tantas pessoas têm muita habilidade, mas têm dificuldades de se relacionar.
têm dificuldades, porque muitas vezes são vaidosos, têm deficiências nessa área tão importante do caráter, e a gente fica tão penalizado de ver tanto talento desperdiçado na vida de tantas pessoas que poderiam chegar tão longe, mas não tem o alicerce de uma vida reta, de uma vida íntegra, para poder fazer com que o seu talento seja elevado ao nível mais sublime de atuação neste mundo. Porque no reino de Deus, o caráter precede qualquer habilidade que você tem. A gente precisa entender isso. E o nível mais alto que se pode chegar numa liderança é o nível da respeitabilidade, que você começa a ser respeitado pelo que você é, e não apenas pelo que você faz, não apenas pelo que você sabe. É quando você começa a ser respeitado pelo que você é. As pessoas olham para você e sabem que você é um homem de Deus, sabe que você é uma pessoa de caráter, que você é uma pessoa de verdade. Aí está a verdadeira recompensa de uma vida de serviço a Deus e a recompensa da liderança, que é a questão de ser respeitado por aquilo que você é. Esse é o nível mais especial que se pode chegar. Não é apenas ser aplaudido pelo que você sabe fazer, pelas suas habilidades, pelos talentos que tem, mas quando as pessoas lhe respeitam porque sabem que você é uma pessoa de bem, é uma pessoa que carrega consigo um comprometimento com viver a verdade que você tanto anuncia e que diz crer. Que Deus nos abençoe para aprendermos lições como estas de hoje, quando Deus nos diz que procura pessoas para estar com Ele. Que coisa maravilhosa, né? Saber que Deus anseia que nós estejamos com Ele. Saber que este Deus procura-nos para estarmos com Ele. Não é para termos experiências esporádicas, passageiras, não é para vivermos um êxtase momentâneo, mas para estar, permanecer, morar, habitar. É tudo isso que a Bíblia diz com relação ao justo. É habitar, é permanecer, é se fixar, é se estabelecer numa experiência contínua de relacionamento com Deus. Que o Senhor nos abençoe maravilhosamente, que a sua vida seja cheia de experiência de comunhão com este Deus e que também seja cheia de atividade no reino de Deus. Que você seja alguém que tenha uma comunhão profunda com Deus e seja alguém que Deus utilize na sua obra. A respeito de João Batista, o texto diz que apareceu um homem enviado da parte de Deus. De onde ele vinha? Da parte de Deus. Um homem enviado da parte de Deus. Sabe por quê? Porque João Batista estava com Deus, por isso que ele pôde vir da parte de Deus. Que nós possamos ser assim, que as pessoas sintam que nós estamos vindo da parte de Deus. Ou como em Atos dos Apóstolos, que as pessoas saibam que nós estivemos com Jesus. Se nós assim o fazemos, é porque estivemos com Jesus. Talvez as pessoas não conheçam a intimidade de nossa vida secreta de oração com Deus, mas elas vão ver o resultado disso. Elas não entram no quarto para estar com você, mas elas vão entender que você esteve com Jesus por causa dos resultados, daquilo que elas observam na sua vida. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma tarde abençoada e cheia de edificação na presença do Senhor. Deus Altíssimo, nosso Pai eterno e soberano, eu te agradeço, Senhor, por mais este momento em que aqui estivemos compartilhando a Tua palavra. Senhor, obrigado pelo Senhor ter nos achado para estarmos contigo. Obrigado por nos dar o privilégio grandioso de poder te servir, Senhor, de poder ser útil a Ti. Mas agradeço-te muito porque sei
que não somos apenas mão de obra a ser utilizada, não somos apenas, Senhor Deus, úteis a Ti, somos amados por Ti, não somos chamados apenas para servir, somos chamados para sermos amigos de Deus. Jesus disse: já não vos chamo só de servos, mas os chamo de amigo, porque a amizade com Deus deve preceder serviço para Ti. Eu Te louvo, Senhor, pela Tua bondade e graça. Fica conosco, nos ajude, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos os irmãos.